E bem-vindos ao vlog de leitura de abril. Sim, estamos começando nesta data que vocês estão vendo a gravar, sabe? Mas não a ler, eu tenho muita coisa já pra falar pra vocês. Mas eu quero falar que esse mês já começou muito bom, que eu tô lendo bastante coisa, sabe? E eu não fiz de biar, vocês viram no canal. Por quê? Porque março foi muito tumultuado e finalmente agora em abril eu tô realmente conseguindo, sabe? Entrar na vibe, sabe? Entrar na onda da leitura, conseguir organizar, né, as coisas que eu vou lendo. Inclusive, eu tô quase concluindo já um livro. E qual é o livro que eu tô quase concluindo? Sim, Todas as Suas Imperfeições. Gente, eu tô aqui, tô realmente terminando o livro, tá? E eu tô muito chocada com essa história, porque é muito sofrimento, tipo, é sofrimento o tempo inteiro. E quando a gente acha que vai ter um vislumbre de esperança e, tipo, o Colin Hoover vai lá e corta todas as nossas esperanças de vez. Então, o livro fala sobre um casal que quer muito ter um filho e a esposa tem muitos problemas de saúde, né? E de fertilidade, principalmente. E assim, eles começam a entrar em uma crise muito grande, porque eles já gastaram muito dinheiro com isso. Fizeram fertilização in vitro, que é caríssimo, sabe? Então, eles já hipotecaram a casa para poder pagar os tratamentos. E, sabe, nada aconteceu. Então, assim, tá indo pro final, aconteceu algo chocante agora na história, que eu tô, assim, de cara ainda que isso aconteceu. Realmente, eu tô de cara. Não sei qual vai ser o futuro desse casal, não sei mesmo, eu não sei o quanto realmente eles se amam pra aguentar esse rojão, sinceramente. É um livro muito pesado, tá? E eu tenho que fazer várias ressalvas sobre esse livro. Ele trata um assunto chamado endometriose. Eu sei que nem todo mundo que assiste o canal aqui sabe o que é isso. Provavelmente as mulheres vão saber mais do que é isso. Eu sei sobre esse assunto porque eu tenho isso, né? E assim, eu fiquei muito chocada a forma como a Colleen Hoover retratou a endometriose aqui, porque não é assim, entendeu? Então, assim, tá certo que a personagem, de acordo com a mente da Colleen Hoover principal, tenha de uma forma muito drástica e muito absurda, sabe? Muito, muito mesmo, a endometriose. Pode acontecer? Pode. Mas, assim, da forma que os médicos estão falando e estão dizendo o que é endometriose e que a Queen, né, que é a protagonista, fala sobre isso, gente, não dá pra dizer que endometriose é aquilo e acabou, porque depende muito da pessoa, depende muito de cada diagnóstico. Cada pessoa é um universo, entendeu? Então, em algumas vão ter mais focos, outras vão ter menos focos, algumas vai afetar a fertilidade, outras não. Então, da forma que eles colocaram aqui, é como se fosse quase um prenúncio de jamais poder engravidar. E não é assim. Inclusive, tem uma fala muito problemática do médico, que ele fala que os óvulos dela, que ficam lá no ovário e tal, eles não prestam. E que seria um grande prejuízo pegar esses óvulos e tentar fazer barriga de aluguel em outra pessoa. Porque eles não têm boa qualidade. Gente, sabe? Não é assim, sabe? Não é desse jeito. Então eu achei tudo muito extremo aqui, sabe? E tudo colocando a culpa na endometriose. Então, assim, a Queen já sabia, provavelmente ela já fazia tratamentos paliativos sobre isso, né? Então, ela deve ter sido submetida a cirurgias e outras coisas. Então, assim, pra ainda continuar no nível que tá, porque, ó, vou falar pra vocês, eu sei que tem muitos médicos que dizem que a endometriose é quase como se fosse um câncer espalhando, não é assim que funciona, tá? E eu digo isso porque eu já faço acompanhamento de muitos e muitos anos com um médico especialista. E aí, quando você chega no especialista e analisa o seu caso e tal, cada um, é o que eu tô falando, cada pessoa é um universo, né? Eu entendo que ela quis retratar o caso extremo de uma doença, mas isso pode chocar muitas pessoas e passar informações erradas. Eu acho que ela devia ter feito uma notinha, sabe? Ou aqui no início do livro, ou no final do livro, só tem agradecimento, só não tem notinha. Uma notinha falando que nem todo mundo é desse jeito, sabe? Tipo, cada um vai ser de um jeito diferente, entende? E além disso, uma coisa muito séria que o meu médico falou pra mim é que
de todos os estudos que já fizeram sobre esse assunto, uma coisa eles têm certeza, que a mulher já nasce com os focos de endometriose fora, né, por fora. Que a endometriose é fora, né? Ainda tem a endomiose. Eu sempre me enrolo com esse nome, eu vou colocar o nome correto aqui. Que é a endometriose só que do lado de dentro do útero. A gente está falando sobre uma endometriose fora, que cresce. O que é endometriose? É a parede do espessamento do útero interna crescendo do lado de fora. Então, de acordo com estudos científicos, já identificaram focos em bebês. Então, tipo, a pessoa já nasce com esses focos e ao longo da vida eles vão se desenvolvendo até certa idade. A partir de determinada idade não cresce mais e acabou. É assim que funciona. Então, não é do jeito que é escrito aqui, entendeu? Então, eu fiquei meio alarmada das pessoas lerem isso aqui e achar que é desse jeito, só que não é. Então, eu acho que ela teria sido mais feliz se tivesse feito uma notinha dizendo que ela quis retratar um caso extremo, e que cada mulher é um caso diferente, cada mulher tem que fazer um acompanhamento separado, cada médico especialista, né, tem que ser especialista, vai receitar um acompanhamento diferenciado de acordo com o quadro da mulher. Então não foi isso aqui, foi bem assustador, do jeito que colocou aqui, gente. Se eu não soubesse sobre o assunto, nossa, eu tava desesperada da vida, entendeu? Então, assim, isso eu acho que ela pecou, mas o livro é muito sobre sofrimento, tá? É sobre o casal tá passando por essa situação absurda e eles não conseguem engravidar e eles querem muito isso e a Queen coloca como se fosse a coisa mais importante do universo pra ela ter, até mais importante até que o casamento dela. Então, depois desse golpe agora que eu acabei de ler, não sei como é que ela vai ver. Depois eu falo o que eu achei do final. Inclusive, como eu não fiz TBA, eu já tinha algumas leituras que eu queria ler este mês. E uma delas é a Sala das Borboletas, que tá dentro, é a leitura do clube da Fabi Reads, aqui do YouTube. E, assim, gente, eu tô no capítulo 1, tá? Eu tô indo muito devagar, porque não é que eu tô indo devagar, só li ontem, tô bem no início, né? É isso que eu quero dizer. E aí, e os capítulos da Lucinda sempre são grandes. Então, esse primeiro capítulo, a gente vê muito sobre a protagonista criança, que se chama Posse. Mas Pose ou Posse, mas ela é Pose, né? É o apelido dela. E assim, ela é criança, então a gente tá vendo toda a história dela. Eu tô vendo aqui, de acordo com o resuminho aqui, já retrata ela já com 70 anos. Então, eu imagino que a gente vai acompanhar a vida inteira dela, mas eu não sei de que forma. Por enquanto ela ainda tá criança, e o pai dela tá participando da guerra. Então, ainda não chegou a falar se é a Primeira ou se é a Segunda Guerra Mundial. Só fala que é guerra, tá? E aí, pelo menos eu acho, né? Deixa eu olhar aqui o ano. Não, ela colocou o ano. 1943. Deve estar terminando... Eu posso estar errada. Mas a Segunda Guerra acabou em 1945, né? Então, acho que já estamos na Segunda Guerra, né? E o pessoal já tá imaginando que dá pra findar. E, assim, eu só acho que a mãe dela não a ama de verdade. E agora que o pai tá longe e tá demorando pra voltar, porque tá na guerra e tal, assim, ela não dá atenção pra filha, tá faltando até comida na casa, ela resolveu fechar a casa e ir pra casa de uns amigos dela e mandou a filha pra sogra. Tipo assim, entendeu? Então, sei lá. Inclusive, tem uma empregada que cuida da Pose. E ela, gente, ela tem 7 aninhos, entendeu? Ela é muito novinha. Então, a empregada às vezes solta umas falas assim. E a última fala que a empregada soltou assim ao vento foi: ela está se livrando de nós para fazer o que quer. A gente já dá para perceber que a mãe dela tá traindo o pai dela com o padrinho dela. Já deu para entender as poucas cenas, né? Então, eu não sei o que vai acontecer. Tô gostando muito de Lucinda, né, gente? É impossível não gostar de Lucinda. Eu sei que as meninas do grupo que estão mais avançadas na leitura, elas já falaram que estão amando o livro e que tá, assim, viciante. Elas não estão conseguindo parar. Mas eu tô gostando bastante.
Então, assim que eu concluir esse, eu vou ver qual dos outros que eu tava em andamento, que já tem um tempinho que, né, que dei uma pausa, então não tenho certeza de qual dos outros tava em andamento. Pra continuar, porque eu quero ir concluindo os que eu tava em andamento, sabem? Então é isso. Então, por enquanto, são essas leituras. Essa semana é semana de feriado, nós temos a Páscoa. E eu tô muito empolgada, né? Eu gosto de comemorar a Páscoa, comemorar o Natal. Então, é isso. Se eu não voltar antes, né, da Páscoa, eu já digo agora. Feliz Páscoa para vocês. Voltei para contar para vocês como é que estão as leituras. Sim, eu passei o feriado de Páscoa em casa mesmo, gente, e na verdade eu não li quase nada no feriado de Páscoa, porque, gente, sabe aquele negócio de você planejar fazer várias coisas e não dar nada certo? Foi mais ou menos isso que aconteceu. E nos últimos dias ainda do feriado eu tive uma enxaqueca do cacete. E foi ruim. Foi enxaqueca de sinusite, tá, gente? Então, tipo, foi muito ruim mesmo. Eu já tinha tido enxaquecas ruins, mas eu acho que dessa vez superou outras, sabe? Mas voltando ao que importa, neste momento eu estou bem. E não se importem com a minha espinha, por favor, não olhem para ela. Porque eu olho para ela o tempo todo, então não olhem para ela, já tô olhando o suficiente. Gente, já terminei, tá? Já tenho alguns dias que eu terminei, já até atualizei no Scooby, que eu concluí também, atualizei no Instagram, que eu concluí. Estou preparando a resenha, deve sair em breve no canal. Provavelmente vai sair antes do vlog. E o que eu achei do livro? Eu gostei do livro, tenho aquelas ressalvas sobre a endometriose, que eu falei muito no outro take, né? Mas o livro, ele fecha de um jeito até um pouco inesperado pra mim. E eu gostei bastante. Mas eu já percebi uma coisa sobre a Colleen Hoover. Se os livros dela seguirem o padrão desse livro, eu digo que é um livro que eu vou ler uma vez só. Então, esse livro eu não pretendo reler, provavelmente eu vou estar dando para alguém, né? Eu não fiz nenhuma marcação, porque eu já imaginava que era um livro muito focado na história do casal, então eu não achei que ia ter coisas assim que eu quisesse marcar, e foi exatamente o que aconteceu. Então, foi minha primeira experiência com a Colleen Hoover, que foi boa, foi positiva, né? O livro não vai ter uma nota alta, não é um favorito, mas também não vai ter uma nota baixa. Vai estar lá, tipo, eu acho que vou dar 4 estrelas pra ele, tá? Então, que é uma nota alta pra mim, né? O máximo é 5. Mas eu não tenho como dar 5 estrelas por causa daquele negócio de endometriose que eu já falei no outro take. Não vou ficar me repetindo, né? Porque senão vai ficar chato no vlog, né? Mas, enfim, eu gostei da resolução do casal. E eu gostei que eles se encontraram de outra forma. E eles entenderam que eles não se casaram para ter filhos. Eles se casaram para ficar juntos. E eu acho que isso ajudou muito eles a compreender o próprio relacionamento deles mesmo. E eu achei muito, muito bonitinho o desfecho, tá? Vamos falar de abandono? Sim, eu abandonei. Gente, eu tô arrastando esse livro desde janeiro. Vou mostrar. Eu li isso aqui. Então, eu li praticamente a metade do livro. Esse aqui que eu li. Mas não dá, gente. Não desce. Não gosto de nenhum personagem. E aí, a partir do momento que eu arrasto muito o livro, porque eu não gosto de ninguém, não gosto da história de ninguém. Só tinha uma pessoa que eu gostava mais ou menos, que era a Suzy. E aí, quando eu tô querendo abandonar um livro, já percebi, já virou meio que regras pra mim. Eu começo a folhear pra frente pra ver o que rolou. E
E aí eu descubro que a tal da Suzy vira uma psicopata e ela é a vilã do livro. Então, gente, a personagem mais interessante do livro é uma vilã. Então, não, obrigada. Não tenho interesse de ler o livro mais. Acho que eu perdi muito tempo com ele, sinceramente. E eu senti isso logo depois que eu abandonei. Eu decidi abandonar. Tipo, meio que saiu um peso, sabe? Então, esse aqui vai pra doação, com certeza. E por que eu tô falando isso? Porque quando eu abandonei esse, eu comecei a ler mais esse. E eu já tô bem lá na frente, eu tô em 84, já li 84 páginas. E, cara, Lucinda é Lucinda, velho. Não dá pra comparar, não dá pra comparar Lucinda com isso aqui. Não dá, não dá. Eu já estou amando a Posse, que é a protagonista. E é uma protagonista de 70 anos. Então, tipo, uma mulher com muita bagagem, uma mulher que criou toda uma família, que, enfim, e ela está pensando como ela quer passar os últimos anos mesmo da vida dela. Ela sabe que ela tem 70 e, tipo assim, não é como se ela tivesse uma vida inteira pela frente. Então, ela já está pensando sobre as propriedades, o que vai fazer, se vai se desfazer ou não. Então, assim, e tem outros personagens muito interessantes em volta dela, os filhos dela, um deles é horrível, o outro eu não sei ainda o que achar. Ele acabou de aparecer, o Nick. Então, não sei se vou gostar ou não. Já marquei 2 pontinhos aqui. Ai, acho que não dá pra ver. Talvez assim dê. 3 pontinhos, já marquei. 3 trechos. Porque é impossível você não gostar de um livro de Lucinda. Lucinda é incrível demais. Então, eu já estou amando Lucinda. E eu tô continuando com outro clássico. Eu não trouxe aqui, mas no próximo take eu mostro ele. Que é da... Aquele que eu dei uma decepcionada na introdução, né? Mentirosa, malaziosa. Pois é, além disso, eu já coloquei outro livro para ler também, que eu quero ler. Então, eu quero adiantar bastante essa. Não sei se eu vou conseguir concluir mais nada esse mês, porque a gente já tá... Essa não é a última semana do mês. A próxima semana é a última. Eu espero que até lá eu consiga concluir alguma coisa, mas eu não tenho certeza, porque eu tô bem no início das coisas, sabe? E essa aqui é a leitura do Clube da Fabi. O outro é o clássico. E aí eu quero ler o Cortiço, começar a ler o Cortiço. Então essa é a minha meta pra essa semana, começar a ler o Cortiço também, tá? E sim, vai ter TBR de abril, já tô montando ela bonitinha e vou gravar pra vocês. Então, por enquanto é isso. Então, assim, eu garanto pelo menos mais um take. Vamos aumentando esses volumes. É porque, assim, leitura que te trava, te traz ressaca. Então, se o livro tá te travando, desiste e passa pro próximo. Aí, à medida que eu tô lendo esse, gente, eu fico pensando, por que eu demorei tanto tempo pra, sabe, abandonar? Às vezes eu demoro muito, gente, é porque eu quero dar chance, eu quero dar oportunidade, mas às vezes não vale a pena, né? Então, enfim. Essa é a verdade. Então, estamos aqui de Lucinda e também com o clássico, a Prometida, é uma coisa assim. E vou começar a Cortiço. Releitura, né? O Cortiço eu já li, mas li muito tempo, quando eu era adolescente, na escola. Então, eu não lembro de muitas coisas. Mas estamos aí, né, no negócio. E eu tô gostando muito desse livro. E que eu já comecei a gostar muito do outro. Li pouquinho, mas eu já li... O que eu li, eu já gostei, né? Então, é isso por enquanto. Volto com mais atualizações depois. Gente, eu que esqueci completamente de mostrar minhas pinturas pra vocês. Na verdade, não teve muitas, tá? Eu completei uma que eu trabalhei durante semanas mesmo. E aí eu queria mostrar pra vocês, porque eu tô muito orgulhosa dela. De verdade. Olha como é que ficou. Gente, eu gostei muito. Assim, não é uma pintura com um monte de técnicas, é uma pintura mais simples, mas eu usei a degradê aqui e usei um blender para misturar melhor. E o efeito da água aqui mais escura, aqui mais clara, nossa, eu gostei muito, porque ficou muito bom e muito suave. Então, assim, aqui eu queria mesmo que ficasse, assim, uma confusão de verde com preto. E o cabelo dela ficou muito bonito também. Assim, pele eu ainda não aprendi a pintar, então eu fiz aleatoriamente, né? Só pintei. Mas, todos os meus livros eu tenho a proposta de pintar todos eles, né? Então eu tô indo na sequência, né? Então, tipo assim, esse aqui foi o primeiro, né? E eu fui pintando. E agora daqui, provavelmente o próximo vai ser esse aqui, né? Do livro. Não sei quando que eu vou... Eu fico zapeando entre os livros. Mas eu tinha separado
uma pintura pra eu fazer na Páscoa, que não deu tempo. Mas eu vou fazer, porque eu tenho todo já pensei como eu vou fazer, sabe? Já criei toda uma estratégia do que fazer. E é esse aqui, desses coelhinhos. E aí eu vou pegar uma das aulas do clubinho da Fabi, do clubinho da Pri, de pintura, pra poder fazer os coelhinhos, o pelinho deles. Eu ainda não sei como é que vai ficar o pelinho dos coelhinhos, mas eu já sei mais ou menos como eu quero essas cenouras. E o fundo, eu vou tentar fazer um fundo metalizado. Ó, vou me arriscar, gente. Não sei no que vai sair, mas vai ser a próxima que eu vou começar a pintar. E assim, esse livro, ele tem esses desenhos menores, né? Então você pinta bem mais rápido. Até agora eu só fiz esse. E eu só não segui em frente porque eu tava muito em dúvida se eu fazia esse guarda-chuva vermelho ou amarelo. Então, eu fiquei tão em dúvida que eu não conseguia decidir. E eu acho que meio que empatei as pinturas desse livro. Então, eu procurando um coelhinho, eu achei esses dos coelhinhos, eu achei uma graça e é esses que eu vou pintar. Que eu vou trabalhar agora. Mas eu devo separar outras pinturas também pra eu fazer. Então é isso, gente. Eu sei, é um trecho, é só pra mostrar as pinturas, gente, porque eu fiquei muito satisfeita com o resultado, muito mesmo. E o que vocês acharam? Me contem. Gente, eu vim encerrar o vlog do mês e eu vou mostrar como é que eu tô nas leituras. Não concluí nenhum livro, eu queria muito ter concluído da Lucinda, mas não aconteceu. Eu li, tô quase na metade. Tô nada, gente, tô nada, né? Tô num terço do livro. Tô na página 130 e assim, eu gosto muito da Pose, que é a protagonista. Eu gosto muito dela. Mas, assim, trago uma pessoa que é do passado da Pose, que a gente ainda não conhece. E tá intercalando, alguns capítulos intercala com o passado da Pose. O que é bem legal é que os capítulos, eles são extremamente bem divididos. Então, quando começa o trecho que vai falar do passado, ele fica muito claro que é um trecho que vai falar do passado. Vou mostrar aqui pra vocês. E aí, quando acaba, volta automaticamente pro tempo presente. E a gente vai acompanhando a família. Tem uma folha, ela fica dividindo com borboletas, sabe? Com tipos de borboletas. É bem interessante. Vou mostrar aqui pra vocês. Aqui, ó. E coloco o ano. E essa aqui é a... Ah, não, essa aqui não é nem a borboleta, é Buldeia. É uma flor, né? Setembro de 2006. Que quando voltou pro presente. Deixa eu achar aqui o do passado. É porque é bem, aqui ó, é bem sinalizado, isso que eu quero dizer. Ó, esse aqui é o capítulo do passado dela, criança, 7 anos. Almirante Vermelho, Vanessa Atalanta. E aí tem a borboleta. Aí voltou pro presente, é o presente de setembro de 2006, Admiral House. E aí tem uma florzinha, porque a Pose, ela se especializou em jardins. E ela tem um jardim enorme na casa dela, na Admiral House. Aí quando volta pro passado, a gente tem outra... Como é que é o nome? Outra borboleta, que eu vou mostrar aqui pra vocês. Aqui, ó. Pose. A grande borboleta azul. Aí tem o... Sabe o que teria sido muito legal se elas fossem coloridas? Porque aquela almirante, ela é vermelha e preta. Essa aqui, ela é de azul, né? Então, se tivessem feito as borboletas coloridas, eu acho que teria ficado muito legal. E aí, a gente tá voltando pro presente depois. O que é bem legal, porque é o que eu tô explicando. É bem sinalizado e você não fica perdido. Eu não gosto muito de livros que ficam mudando muito de perspectiva sem sinalizar. Agora estamos aqui, agora estamos lá.
fica muito jogado, assim, e aí você não tem certeza de que período você tá lendo, sabe? E eu tô gostando. Quero ver se eu intensifico pra ler essa semana, porque eu tô atrasada. A gente já tem que fazer discussão lá no clube da Fabi. Tô muito atrasada. E Princess tá aqui, ronronando, gente, ó. Que linda, Princess. Linda Princess. E eu comecei a ler, voltei, né, a ler, porque eu fiquei chateada com aquela introdução que eu contei pra vocês, que eu não gostei. E eu voltei a ler, tô aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Tô bem no início também, gente. Eu tenho que criar vergonha na cara e ler mais. A verdade é essa. Eu vou pro capítulo 2, o noivo. O primeiro foi a noiva. E assim, a história tá até interessante. As letras estão ok. Eu tô gostando da história. Mas, assim, eu não sei ainda o que vai acontecer, porque tem ainda assim, o escritor fica colocando algumas notas no meio do texto, que é muito chato, sabe? Daquela ficção ridícula que ele fez, da introdução de que ele tá pegando um texto de outra pessoa e cortando partes. Aí ele fez até um trecho de notinha dizendo que se isso te incomodar como leitor, pra você simplesmente ignorar e não ler, e eu acho que é isso que eu vou fazer, sinceramente, porque me incomoda muito, tá me atrapalhando a história. Então, por causa disso, eu já senti que eu não vou dar nota máxima pra esse livro. Não sei se eu vou favoritar, mas nota máxima pra esse livro não vou dar. Aí, assim, a gente já teve a interação dos dois protagonistas. E esse aqui viajou para as Américas para pegar dinheiro para poder casar com ela. Engraçado, ela sendo dramática, muito, muito dramática, dizendo que amava ele. Gente, foi uma senhora saia justa dela, tá? Uma senhora. Eu ri. Porque ela foi rejeitada, teoricamente. Aí, na hora que ela foi rejeitada, ela pegou e falou: ai, termino bem, não quero você, foi brincadeira e tal. Aí depois ele pega e revela que ele sempre foi apaixonado por ela. Ele estava lá na casa do pai dela, trabalhando pra eles, nos estábulos, só porque ele sempre foi apaixonado por ela. E agora ele ia fazer fortuna nas Américas e voltar pra casar com ela. Aí a gente tá numa parte que, teoricamente, estão falando que ele foi morto. Que ele foi assassinado e tal. E agora a gente vai começar o capítulo que se chama O Noivo. Então, não sabemos o que vai acontecer. Tá interessante, tá? Mas 5 estrelas vai ser difícil. E o Cortiço, sim, vou ler nessa edição do Aloysio. Essa edição da Príncipe. Príncipes. Da editora Príncipes. E não comecei a ler, gente. Sim, eu estou muito atrasada, gente. Estou muito atrasada. Mas eu tenho que ser honesta com vocês e mostrar onde eu estou nas leituras. E a partir de agora eu vou começar a gravar o vlog do mês de maio. Então eu queria mostrar até onde eu li em abril certinho pra vocês. E é isso, gente. Eu tenho lido pouco. Eu sinto isso, eu tenho lido pouco. Fiz uma TBA bacana, já deve ter saído no canal. Espero que vocês gostem da TBA. Eu quero ir lendo esses livros, mas eu quero focar na TBA, sabe? Mesmo porque tem o livro da Irmandade da Daga Negra pra ler, e eu leio muito rápido os livros da Irmandade, muito, muito rápido. Então, assim que eu concluir esse da Lucinda, eu vou focar no da Irmandade. E eu vou tentar focar mais nesse, pra ir mais rápido. Mas eu realmente quero terminar os outros. Vou treinar em minha disciplina, gente, porque eu tô ruim na disciplina pra ler esse último tempo, a verdade é essa. Então é isso, me contem o que vocês leram no mês de abril, eu quero muito saber, me contem aqui nos comentários, tá bom? Tchau e até o próximo vídeo.